Nós vamos aqui no capítulo 24, hoje vai ser só o versículo 29. Então, profecia de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, se escurecerá o sol e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e as virtudes dos céus se comoverão. 3 dias de escuridão. São 3 dias da ira do Senhor sobre a terra, destruindo tudo, destruindo os ímpios, os iníquos, todos serão levados para o inferno junto com a besta e junto com o anticristo e toda essa turma aí da nova ordem mundial. Vão todos para o inferno. São 3 dias de ira do Senhor. 3 dias que vai chover fogo do céu, a terra estará em revolução, palavras de Nossa Senhora, La Salete, e assim com cataclismas que nós nunca vimos e nem ouvimos na nossa vida. E também nós não veremos, porque nós não poderemos olhar lá fora. Então você precisa, se você não fez isso ainda, você precisa providenciar tecidos para que você possa cobrir portas e janelas da sua casa. Você não pode olhar lá fora. A ira do Senhor é santa, não é permitido a nós olharmos a justiça do Senhor. Nós vamos ver depois o que foi que aconteceu, no 4º dia, mas nos 3 dias não. Durante os 3 dias você não pode olhar lá fora, você tem que estar aí na frente do altar da sua igreja doméstica rezando, rezando e rezando. Rezando o Santo Terço, rezando o Terço de Reparação, rezando aí o Terço da Divina Misericórdia, Terço Sagrada Face, rezando os Salmos, rezando aí o devocionário da Sagrada Face, que está para sair aí a grande devocionário, uma nova edição que nós trouxemos diretamente do século XIX para vocês. Tudo isso é para que você possa estar rezando e se protegendo nesses dias em oração, chorando amargamente pelos seus pecados na frente do altar da sua igreja doméstica, na frente da Sagrada Face de Tours. E assim você será salvo, será salva, tá certo? Não abra a porta e não abra a janela. Professor, mas e os meus parentes? Não sei, depende deles. Você vai ser salvo, porque você é fiel ao Senhor, foi escolhido para ir em frente e o Senhor então chamou você para ser igreja doméstica e você está procurando ser fiel ao Senhor, não está? Então você vai ser salvo desses dias terríveis. Professor, e se por um acaso me pegar de surpresa, estou no meio da rua voltando do serviço, cai os 3 dias de escuridão, aí você morre como mártir. Você é recebido como mártir no céu. Sem purgatório para você, vai direitinho para o céu. Isso também é promessa do Senhor, que ele fez aí ao Padre Pio. Profecia válida, reconhecida. Profecia que realmente houve, apesar de depois do sucesso do nosso vídeo falando sobre o Padre Pio e os 3 dias de escuridão, teve muita desinformação a respeito disso, muita mentira mesmo, por que não dizer, a respeito aí, dessa profecia. Porém, existem documentos históricos que provam que essa profecia aconteceu. Um deles, inclusive, vem da família real, entre aspas, do Brasil. Um aí das descendentes aí, justamente do Dom Pedro II. Uma das descendentes do Dom Pedro II, que inclusive escreveu uma carta relatando as profecias do Padre Pio. Relatando as profecias do Padre Pio. Então, está documentado historicamente. As profecias existem e vão acontecer. Está batendo com o que o próprio Jesus está falando aqui. Ele dá resumido aqui, Mas para o Padre Pio, como está chegando perto, ele dá com mais detalhes. Como sempre o Senhor faz, Foi chegando mais perto, ele foi dando mais detalhes. Agora não. Agora as profecias não são reconhecidas pela Santa Igreja, você não pode nem ver. Você está em pecado de ver essas coisas. Mas as que são reconhecidas pela Igreja, você é obrigado a conhecer. Não é opcional. É obrigado a conhecer. Professor, eu tenho um problema, eu não sou escatológico. Então, filho, saia da igreja, porque a igreja é escatológica, sempre foi. Sempre foi. O Senhor, aqui no Evangelho, disse para os discípulos estarem com os rins cingidos esperando a sua volta. E desde então a igreja tem estado com os rins cingidos, a verdadeira, estado com os rins cingidos, então, esperando a volta de Jesus. Desde então, todos aguardando a volta do Senhor, século após século, aguardando que se cumpram todos os desígnios de Deus e então vem aí a volta do Senhor para julgar os vivos e os mortos. Professor, eu tenho uma dúvida, meu cachorro lá fora vai ficar lá fora, põe a comida para ele para 3 dias, o Senhor já prometeu que não serão destruídos nem propriedades, nem criações dos ímpios. O meu cachorro fica dentro de casa, então vai continuar dentro de casa, só isso. Tudo como antes, só que você vai colocar lá fora comida para os seus animais que ficam lá fora para 3 dias. Obediência, seja obediente ao Senhor. Se bater alguém na sua porta, não abra. Quem estiver lá fora já morreu. Quem está batendo na sua porta são demônios com vozes de pessoas conhecidas suas, mas não são mais, porque quem estiver lá fora morreu.
Então, se bater qualquer pessoa, vizinho, conhecido, cachorro que fica lá unhando a sua porta, não abra. Os demônios vão tentar todo tipo de jogo sujo contra você, para você abrir a porta, olhar lá fora o que está acontecendo. Quando você fizer isso, você desobedeceu a Deus. Quando você desobedecer a Deus, você está condenado também. Então você não vai desobedecer ao Senhor. Já providenciou tecidos para colocarem nas portas e janelas da sua casa? Providencie. Providencie o quanto antes. Velas também, nós tivemos dia 2 de fevereiro, a bênção solene das velas, de cera, de abelha, para os 3 dias de escuridão também. Não é, mas tudo bem, se você na hora não teve, providencie, porque a gente tem aqui na hora santa da Sagrada Face, tem aí um dia que tem a vela dos 3 dias de escuridão. Só olhar no calendário aí. Certo? Vou até olhar. Então, na quinta terça-feira do mês, toda quinta terça-feira do mês tem a bênção das velas para os 3 dias de escuridão. Quando o mês tem 5 quintas-feiras, quando o mês tem 5 quintas-feiras, a última tem a bênção da água e das velas para os 3 dias de escuridão. E você tem no seu manual da igreja doméstica também a bênção, como é que você faz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a preparação já começou. Nós temos que estar em jejum, penitência, oração, jejum de acordo com o que manda a igreja, né? Oração, fazer boas obras, procurar a nossa conversão, procurar assim deixar nossa alma, nosso coração repletos de Deus. Não interessa o que está acontecendo aí fora, interessa a nossa salvação. Aí fora tudo passa, tudo está passando e vai passar. Interessa a nossa salvação. E aí isso não passa, porque assim, ou você cuida da sua salvação ou é inferno. Portanto, isso daí é uma coisa que você vai ter que atuar pessoalmente na sua salvação, se interessar pela sua salvação, tal como o Senhor é interessado na sua salvação. Muita oração, muito jejum, penitência, aí muita leitura dos livros católicos, Bíblia do século XVIII, temos aí o livro de Santo Faustino, entre outros tantos livros que nós temos lá na loja, você ir se preparando e fazer essa obra também aí de divulgação, né, de evangelização pela internet, quando possível pessoalmente, para que você então vá se preparando, cumprindo a sua missão, se preparando para ser uma igreja doméstica atuante, não só uma igreja doméstica que participa aqui com a gente, ótimo, excelente, mas no futuro uma igreja doméstica atuante também. E tudo isso, gente, faz parte dessa caminhada final nossa, uma volta do Senhor que está logo ali, no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Então vamos nos preparar. Vem aí os 3 dias de escuridão tão profetizados, tão mais próximos de nós do que a gente imaginava. O Padre Pio, o Santo Padre Pio, ele disse que a nossa geração vai ver o triunfo do Imaculado Coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Padre Pio falou, ele sabe o que ele está falando.